Clarice era uma colecionadora de bonecas de porcelana e, durante uma viagem a um antiquário, encontrou uma boneca antiga que imediatamente chamou sua atenção. A boneca tinha cabelos negros, olhos azuis vívidos e vestia um vestido branco, quase etéreo. O dono do antiquário parecia relutante em vendê-la, mas eventualmente concordou. De volta à casa, Clarice colocou a boneca em uma prateleira de destaque. No entanto, logo após trazê-la, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela ouvia passos leves à noite, e seus objetos pareciam mudar de lugar. A boneca, embora sempre estivesse onde Clarice a deixava, parecia diferente, como se estivesse mudando de expressão. Um dia, Clarice encontrou uma pequena mancha de sangue no vestido da boneca. Confusa, decidiu guardá-la no sótão. Naquela noite, ela teve pesadelos terríveis com uma menina chorando e implorando por ajuda. Quando acordou, encontrou a boneca na sua cama, olhando para ela com olhos vazios e frios. Desesperada, Clarice pesquisou a origem da boneca e descobriu que ela pertencia a uma menina chamada Sofia, que morreu tragicamente há muitos anos. Diziam que o espírito de Sofia ficou preso na boneca, buscando vingança ou paz. Clarice tentou se livrar da boneca, mas ela sempre retornava de alguma forma. Um dia, Clarice desapareceu. Seus amigos encontraram a casa dela em desordem e a boneca, sentada no centro da sala, agora com um sorriso perturbador. No fundo dos olhos da boneca, podia-se ver uma pequena figura, que parecia ser Clarice, presa para sempre dentro daquele objeto amaldiçoado. No coração da floresta de Blackwood, uma cabana abandonada nas margens do Lago Negro tinha uma história sombria. Diziam que a cabana era amaldiçoada e que todos os que tentaram viver ali desapareceram misteriosamente. O lago em si era conhecido por ser um lugar de tragédias, com histórias de pessoas se afogando sem motivo aparente. Anna e Tom, um jovem casal em busca de um refúgio tranquilo, decidiram alugar a cabana para passar as férias. Ignorando os avisos dos moradores locais, eles acreditavam que as histórias eram apenas lendas para assustar turistas. A cabana parecia um lugar perfeito para relaxar, com uma bela vista do lago. Na primeira noite, Tom notou algo estranho no lago. Uma figura feminina parecia estar de pé na água, olhando fixamente para a cabana. Pensando ser um truque de luz, ele descartou o incidente. No entanto, Anna começou a ter pesadelos perturbadores sobre uma mulher afogada, que chorava e pedia ajuda. Os sonhos de Anna tornaram-se mais vívidos e frequentes, e ela começou a sentir uma presença constante na cabana. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam, e a temperatura caía drasticamente à noite. Uma noite, Anna ouviu uma voz suave chamando seu nome. Seguindo a voz, ela chegou à beira do lago, onde viu a figura feminina de novo, desta vez claramente. A mulher na água tinha um rosto pálido e olhos sem vida. Ela revelou ser Margarete, uma antiga moradora da cabana que, após perder seu filho para as águas do lago, tirou a própria vida. Seu espírito agora estava preso, buscando vingança e companhia. Margarete alertou Anna para sair da cabana, ou ela e Tom também seriam presos. Assustados, Anna e Tom decidiram partir, mas a porta da cabana estava inexplicavelmente trancada. A figura de Margarete apareceu na janela, com uma expressão sombria. Desesperados, eles tentaram sair pela janela, mas Tom foi puxado de volta por uma força invisível. Anna tentou salvá-lo, mas sentiu a presença de Margarete a empurrar para fora. Anna conseguiu fugir e, ao chegar à cidade, contou sua história. As autoridades foram até a cabana, mas não encontraram nenhum sinal de Tom. No entanto, o lago parecia diferente, mais escuro e profundo. Os moradores locais dizem que, em noites de lua cheia, a figura de Margarete pode ser vista na água, acompanhada por uma nova sombra ao seu lado. E a cabana permanece vazia, com uma atmosfera de tristeza e medo. Na periferia de uma cidade esquecida, havia uma mansão conhecida como a Casa das Crianças Perdidas. Durante os anos 1800, a casa era um orfanato dirigido por uma mulher chamada Senhora Blackwood. No entanto,
Rumores de maus-tratos e abusos logo transformaram a mansão em um lugar de horror, até que um dia todas as crianças desapareceram misteriosamente. Sarah, uma jornalista investigativa, decidiu explorar a mansão para uma matéria sobre lugares assombrados. Ao entrar, ela sentiu uma atmosfera pesada, como se a casa estivesse cheia de sofrimento e tristeza. Os corredores estavam repletos de brinquedos antigos e pinturas infantis, mas o silêncio era perturbador. Conforme Sarah investigava, começou a ouvir risadas de crianças, embora soubesse que estava sozinha. Ela encontrou um velho diário no sótão, pertencente a uma das crianças, que relatava a crueldade de Sra. Blackwood. O diário terminava abruptamente, com uma mensagem escrita em desespero: "Eles vêm à noite, nos levam para o quarto escuro." Curiosa, Sarah procurou o tal quarto escuro e, ao encontrá-lo, sentiu um calafrio. Lá dentro, viu uma cadeira de balanço que se movia sozinha e ouviu sussurros ao seu redor. De repente, as luzes piscaram e ela viu figuras pálidas de crianças, com olhares vazios. Entre elas, uma menina com um vestido sujo apontou para Sarah e disse: "Você não deveria estar aqui." Sarah tentou sair, mas as portas estavam trancadas. As crianças começaram a se aproximar, suas risadas transformando-se em gritos. Em meio ao caos, a figura da Sra. Blackwood apareceu, com um sorriso sinistro. Ela disse que as almas das crianças estavam presas ali, como punição por sua curiosidade e desobediência, e que Sarah se juntaria a elas. Desesperada, Sarah lutou para escapar, mas sentiu uma mão gelada em seu ombro. A visão das crianças tornou-se mais clara, revelando rostos de sofrimento. No último momento, Sarah gritou e, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando acordou, estava do lado de fora da mansão, mas algo estava errado. Sarah voltou à cidade, mas ninguém parecia reconhecê-la. Ao olhar seu reflexo em uma janela, viu que sua imagem estava desvanecida, como um fantasma. Ela percebeu que estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma nova alma na casa das crianças perdidas. Agora, em noites de neblina, sua sombra pode ser vista na janela do quarto escuro, junto com as crianças, esperando por novas almas curiosas. Na cidade costeira de Avenport, uma velha mansão conhecida como a Casa dos Espelhos ficou vazia por décadas. A casa, outrora grandiosa, era famosa por seus inúmeros espelhos decorativos, que supostamente capturavam a alma de quem se olhava neles por muito tempo. Os moradores locais acreditavam que a casa era amaldiçoada, mas ninguém sabia ao certo por quê. Um dia, uma jovem chamada Sophie, que recentemente herdara a propriedade de um parente distante, decidiu se mudar para casa. Ignorando os avisos dos moradores locais, ela acreditava que as histórias eram apenas superstições. Sophie, uma fotógrafa amadora, ficou encantada com a estética única dos espelhos e decidiu restaurar a casa. Na primeira noite, enquanto explorava os quartos, Sophie notou algo estranho. Nos espelhos, às vezes, via sombras que não estavam lá quando olhava diretamente. Ela também começou a sentir uma presença constante, como se estivesse sendo observada. Descartando como imaginação, ela continuou seu trabalho de restauração. No entanto, as coisas pioraram. Sophie começou a ouvir sussurros vindos dos espelhos, vozes que a chamavam pelo nome e a instigavam a se olhar. Uma noite, ela decidiu investigar mais de perto. Ao olhar em um espelho grande no corredor, ela viu uma figura de uma mulher pálida com olhos vazios. A figura parecia suplicante, como se quisesse sair do espelho. Assustada, Sophie pesquisou a história da casa e descobriu que a antiga dona, Lady Eleanor, era uma obcecada por beleza. Ela havia feito um pacto sombrio para preservar sua aparência nos espelhos, mas o feitiço deu errado, aprisionando sua alma e as de muitos outros nos espelhos. Todos que olhassem nos espelhos por tempo suficiente eram capturados e ficavam presos para sempre. Sophie tentou vender a casa, mas ninguém queria comprá-la. Uma noite, desesperada, ela tentou destruir os espelhos, mas ao quebrar o primeiro, uma força sombria a arremessou para longe. O reflexo de Lady Eleanor apareceu, furioso, avisando que Sophie jamais escaparia.
No último momento, Sophie se viu puxada para dentro de um dos espelhos. No dia seguinte, a casa estava quieta. Os moradores notaram que um novo espelho havia aparecido na parede do corredor, e nele podiam ver Sophie com uma expressão de desespero congelada em seu rosto. Agora, ela é mais uma das almas presas na casa dos espelhos, e as vozes que chamam da escuridão continuam a crescer. Era uma noite fria e sem lua quando Lucas e seus amigos decidiram explorar a famosa Casa dos Sussurros, uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. A casa tinha ganhado esse apelido por causa das histórias de vozes misteriosas e sussurros que moradores da vizinhança afirmavam ouvir, especialmente nas noites mais escuras. Curiosos e céticos, os jovens decidiram se aventurar. Armados com lanternas e câmeras, eles atravessaram o portão enferrujado e caminharam pelo jardim tomado pelo mato. A casa, imponente e desmoronando, parecia observá-los com suas janelas quebradas e fachada sombria. Eles riram nervosamente, tentando espantar o medo crescente. Ao entrarem, um ar gélido os envolveu, como se tivessem atravessado um portal para outro mundo. O lugar estava em ruínas, com móveis cobertos de poeira e paredes descascadas. Mas o que realmente chamou a atenção deles foi o silêncio absoluto, quebrado apenas pelos seus passos e respirações pesadas. Explorando a casa, encontraram um diário empoeirado no sótão. Pertencia a uma menina chamada Clara, que viverá ali décadas atrás. O diário relatava dias felizes, mas as últimas páginas falavam de uma mudança na casa. Clara escreveu sobre sussurros à noite, vozes que a chamavam pelo nome e a sensação de ser observada. Ela descrevia ter visto uma figura sombria no espelho, que lhe prometia levá-la para um lugar melhor. A última entrada era um rabisco frenético. Eles estão aqui. Eu vou com eles. De repente, os amigos começaram a ouvir sussurros fracos, mas claramente discerníveis. Parecia que as vozes vinham de todas as direções. Assustados, decidiram sair, mas ao descerem as escadas, a porta de entrada estava fechada e trancada. As janelas pareciam inquebráveis, como se a casa estivesse viva e não quisesse deixá-los ir. As vozes ficaram mais altas e insistentes, falando seus nomes, implorando para que ficassem. A cada passo, a tensão aumentava. Lucas, tentando manter a calma, sugeriu que fossem para o porão, onde encontraram uma porta de madeira maciça. Talvez fosse uma saída. Quando abriram a porta, encontraram um quarto simples, com uma cama e um espelho antigo. No espelho, a figura de uma menina apareceu, encarando-os com olhos vazios. Era Clara. Ela o chamou para o espelho, dizendo que só ali estariam a salvo dos sussurros. Desesperados, alguns dos amigos começaram a se aproximar do espelho, hipnotizados. Lucas, lutando contra a vontade de ceder, gritou para que todos recuassem. Mas era tarde demais. Um por um, eles foram puxados para dentro do espelho, desaparecendo sem deixar rastro. Os sussurros se transformaram em gritos de pânico e dor. Lucas, o último a resistir, sentiu uma mão gelada em seu ombro. Quando se virou, viu Clara ao seu lado, sorrindo sinistramente. Ela sussurrou em seu ouvido: "Agora você é meu." A casa parecia rir enquanto Lucas era puxado para o espelho. No dia seguinte, os moradores da cidade encontraram a casa intacta, como sempre, mas com algo diferente. No espelho do porão, 5 novas figuras estavam agora presentes, com expressões de terror eterno. E desde aquele dia, os sussurros na casa ficaram mais altos, como se novos membros tivessem se juntado ao coral de almas perdidas. Luísa sempre adorou acampar e, junto com um grupo de amigos, decidiu explorar uma floresta que ficava a alguns quilômetros de sua cidade. Havia rumores de que a floresta era assombrada, com lendas de pessoas desaparecidas e sons inexplicáveis que ecoavam à noite. Eles montaram um acampamento e passaram o dia explorando, rindo das histórias assustadoras que ouviram. Mas quando a noite caiu, uma estranha névoa se ergueu do chão e um silêncio profundo tomou conta do lugar.
De repente, os amigos começaram a ouvir sussurros vindos da escuridão, lamentos suaves e choros que pareciam vir de todas as direções. Assustados, decidiram voltar para a cidade, mas perceberam que estavam perdidos. A névoa estava mais densa, e os sussurros se tornaram gritos angustiados. Luísa, liderando o grupo, começou a sentir uma presença atrás de si. Quando se virou, viu figuras sombrias movendo-se entre as árvores, seus rostos distorcidos em expressões de dor. Em pânico, os amigos começaram a correr, mas a floresta parecia não ter fim. Um a um, eles foram se separando e desaparecendo na névoa, até que restaram apenas Luísa e seu melhor amigo, Paulo. Eles encontraram uma velha cabana e decidiram se esconder lá dentro, esperando o amanhecer. Dentro da cabana, eles encontraram velhas anotações que falavam sobre a Floresta dos Lamentos, um lugar onde almas perdidas vagavam eternamente. De repente, as portas se abriram com um estrondo, e as figuras sombrias começaram a entrar. Paulo foi puxado para fora, e Luísa tentou segui-lo, mas uma força a manteve dentro da cabana. Na manhã seguinte, Luísa foi encontrada por uma equipe de resgate, sozinha e em estado de choque. Ela contou sua história, mas ninguém acreditou. Seus amigos nunca foram encontrados, e a floresta ganhou uma nova lenda. A de Luísa, a única sobrevivente que ouve os lamentos daqueles que nunca escaparam. Nos arredores de uma cidade isolada, erguia-se a imponente mansão Holloway, conhecida como a Mansão dos Ecos. Construída no século XVIII, a mansão tinha uma história de tragédias familiares e mortes inexplicáveis. Os últimos donos, os Holloway, desapareceram sem deixar vestígios, e desde então, a mansão permaneceu abandonada. James e Emily, um casal de restauradores de imóveis históricos, decidiram comprar a mansão para transformá-la em um hotel boutique. Ignorando os avisos dos moradores locais sobre a natureza amaldiçoada da casa, começaram a reforma. No entanto, logo perceberam que algo não estava certo. Durante a primeira noite, ouviram ruídos estranhos, sussurros, passos e, ocasionalmente, risadas distantes. Emily, intrigada, começou a investigar a história da mansão. Descobriu que a família Holloway tinha sofrido uma série de tragédias, começando com a morte misteriosa da filha mais nova, Beatrice. Após a morte de Beatrice, a mãe, Eleanor Holloway, enlouqueceu, afirmando que a casa estava cheia de ecos do passado. Ela disse que podia ouvir a voz de Beatrice e outras entidades, até que um dia ela e o resto da família desapareceram. Uma noite, James e Emily decidiram explorar o sótão, onde encontraram um espelho antigo coberto por um pano. Quando Emily retirou o pano, o espelho revelou uma cena perturbadora. A sala refletida estava cheia de figuras sombrias, todas com olhares tristes. Entre elas, uma jovem que parecia ser Beatrice, estendendo a mão para Emily. Assustados, o casal tentou deixar a mansão, mas perceberam que as portas estavam trancadas e as janelas impossíveis de abrir. Os sussurros e passos ficaram mais altos, agora acompanhados de uma voz feminina chorando. James, desesperado, começou a destruir o espelho, mas a voz de Beatrice implorou para ele parar, dizendo que isso libertaria os espíritos. Incapazes de sair, James e Emily passaram a noite inteira sendo atormentados pelas entidades. Beatrice finalmente apareceu diante deles, revelando que os ecos eram as almas dos mortos, presas no tempo devido a um antigo ritual realizado pela família para alcançar a imortalidade. O ritual, no entanto, saiu errado, prendendo as almas na mansão e transformando-a em um lugar de tormento eterno. Beatrice, com lágrimas nos olhos, pediu ajuda. Emily, movida por compaixão, concordou em realizar o ritual de libertação, cujas instruções estavam gravadas no espelho. Ao completar o ritual, uma luz intensa inundou a sala e todas as vozes e figuras desapareceram. Quando a luz se dissipou, James e Emily se encontraram fora da mansão, que agora parecia em ruínas e deserta. No entanto, ao tentar partir, perceberam que algo estava errado. Ninguém na cidade os reconhecia e seus reflexos nos espelhos estavam desvanecidos. Com horror, perceberam que agora eram parte dos ecos, presos entre os mundos.
A mansão foi demolida, mas dizem que nas noites de lua cheia, se você passar pelo local, pode ouvir sussurros e ver as sombras de James e Emily, eternamente ligados à mansão dos ecos. Na pequena cidade de Ravenswood, existia uma mansão conhecida por todos como a Mansão dos Gritos. Durante décadas, ninguém ousou se aproximar do lugar, acreditando que era amaldiçoado. Diziam que, à meia-noite, gritos de agonia ecoavam de dentro da casa, e que os poucos que tentaram explorar o local nunca mais foram vistos. Curioso e cético, o professor de história David Andrews decidiu investigar a origem dos rumores. Ele descobriu que a mansão pertencia à família Mortimer, uma rica linhagem que prosperou durante o século XIX. No entanto, em uma noite fatídica, toda a família foi misteriosamente encontrada morta. A única sobrevivente, a filha mais nova, Elisa, foi encontrada em estado de choque, murmurando sobre vozes e sombras. David, determinado a desvendar a verdade, decidiu passar uma noite na mansão. Ele levou consigo equipamentos de gravação, câmeras e um diário para documentar sua experiência. Ao entrar na mansão, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa estava em estado de abandono, com móveis cobertos de poeira e paredes descascadas. Enquanto explorava, David encontrou um velho diário que pertencia a Elisa. O diário descrevia eventos estranhos, sussurros à noite, sombras que se moviam por conta própria e uma sensação constante de ser observado. A última entrada falava sobre uma presença sombria que tomava conta da casa, prometendo dor e sofrimento eternos. À meia-noite, David ouviu os primeiros gritos. Eles eram altos e desesperados, como se uma pessoa estivesse sofrendo uma dor imensa. Ele correu para o salão principal, onde as luzes piscavam e as paredes pareciam se mover. De repente, ele viu figuras sombrias ao redor, com rostos distorcidos pelo medo e pela dor. Entre elas, uma figura feminina, Elisa, estava de pé, chorando e murmurando palavras incoerentes. David tentou sair, mas a porta estava trancada. As figuras começaram a se aproximar, os gritos se intensificaram e ele sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. No último momento, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram a mansão fechada como sempre, mas com uma diferença. Na janela do salão principal, uma nova sombra aparecia, como se alguém estivesse lá, observando. David nunca foi encontrado. Seu diário, deixado para trás, continha apenas uma mensagem final: a casa guarda suas almas. E agora, ela guarda a minha. Desde então, os gritos na mansão se tornaram ainda mais intensos, como se uma nova voz tivesse se juntado ao coro de agonia. Há muitos anos, um pequeno vilarejo rural começou a sofrer com o desaparecimento misterioso de moradores. As investigações sempre levavam ao mesmo lugar, um campo de milho ao norte da vila, onde um velho espantalho ficava. As pessoas diziam que o espantalho era amaldiçoado e que à noite ele ganhava vida, buscando almas para preencher seu vazio. Dois jovens, Marcos e Ana, céticos quanto às histórias, decidiram provar que tudo não passava de superstição. Eles foram até o campo numa noite sem luar, levando apenas uma lanterna e uma câmera para registrar tudo. Ao chegarem, viram o espantalho, uma figura velha e decrépita, com um sorriso torto e olhos vazios. Enquanto se aproximavam, Ana jurou ter visto o espantalho mexer a cabeça. Marcos riu, dizendo que era apenas o vento. No entanto, quando se voltaram para sair, a figura que antes estava longe agora estava diretamente atrás deles. Os jovens congelaram de medo, observando enquanto o espantalho se movia lentamente, com passos arrastados. Eles correram de volta para o vilarejo, mas Ana tropeçou e caiu. Marcos, desesperado, tentou puxá-la, mas sentiu uma força invisível prendê-lo. O espantalho estava agora bem perto, seus olhos vazios parecendo brilhar no escuro. Em pânico, Marcos correu, deixando Ana para trás. O último grito de Ana ecoou pelo campo. Marcos chegou ao vilarejo sozinho, traumatizado e em choque. No dia seguinte, quando os moradores foram ao campo, encontraram apenas o espantalho, mas agora com algo diferente.
Suas roupas estavam manchadas de sangue e um novo detalhe em seu rosto, algo que se assemelhava ao grito congelado de Ana. Desde então, ninguém ousou se aproximar do campo. E à noite, os mais corajosos dizem ouvir o murmúrio dos desaparecidos, sussurrando pelo vento, implorando por ajuda. João era um jovem antiquário que adorava colecionar objetos raros. Um dia, ele encontrou um espelho antigo em um leilão, aparentemente comum, mas com uma moldura de madeira entalhada com figuras estranhas. Encantado com o item, João comprou o espelho e o pendurou em sua sala. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. João notou que o espelho refletia coisas que não estavam ali. Sombras se moviam e, às vezes, ele via figuras atrás de si que desapareciam quando se virava. Ele decidiu investigar a origem do espelho e descobriu que ele pertencia a uma bruxa do século XVIII que havia sido queimada como herege. Dizem que, antes de morrer, a bruxa lançou uma maldição no espelho, prometendo prender todos que olhassem diretamente para ele por mais de 1 minuto. João, que até então não acreditava em maldições, começou a sentir uma presença sombria em sua casa. Uma noite, ele acordou e viu seu reflexo no espelho, mas não conseguia desviar o olhar. Algo do outro lado estava chamando por ele, uma voz doce e hipnótica. João sentiu uma força invisível puxando-o. Ele tentou resistir, mas seus olhos estavam fixos na imagem. De repente, a superfície do espelho parecia líquida e uma mão fria saiu, agarrando-o. João gritou, mas ninguém ouviu. No dia seguinte, seus amigos encontraram a casa vazia, exceto pelo espelho, agora com uma nova figura. João, preso do outro lado, sua expressão de terror eternizada. O espelho foi vendido novamente, e desde então, sua história tem sido passada de geração em geração. Dizem que o espírito da bruxa ainda reside lá, sempre em busca de novas almas para manter sua maldição viva.